Primeiros fiéis da Igreja de Luanda. Os primeiros fiéis da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, denominados os tocoístas, chegaram a Luanda no dia 9 de fevereiro de 1950. Um dos membros deste grupo foi o ancião Vondu Leão. Neste momento não posso precisar o número exato de integrantes deste grupo. Eles foram alojados no antigo bairro indígena, onde se encontra atualmente a cidadela. A primeira classe a surgir em Luanda foi a classe Ambrizete, classe Musekimota, composta pelos irmãos do Nzeto, que receberam os outros irmãos. O líder deles era o falecido Henrique Bungo. Havia um grande número de irmãos. Assim sendo, em 1950 existiam apenas duas classes, a classe Ambrizete e a classe Central. Em 1953, ocorreu a dispersão dos tocoístas por toda Angola, norte, sul, este e oeste. Portanto, em 1955, foi quando se iniciaram todas as atividades da igreja. Antes disso, havia apenas culto e recepção de pessoas convertidas. Não eram realizados os atos que hoje praticamos, como Santa Ceia, batismo, casamento, funeral, entre outros. Em 1955, o líder Simão Toco enviou uma carta orientando sobre como deveríamos desenvolver o trabalho, assim como as outras igrejas. Em 1956-57, surgiu a classe Esperança, na estrada de Catete, cujo líder era o falecido João Bekenge. Em 1958, surgiu uma nova classe com os irmãos que vieram de Mukaba, Bungo. Essa classe recebeu o nome de Classe Kalemba e localizava-se ao lado do aeroporto. Nessa altura, já existiam três classes: Ambrizete, Esperança e Kalemba, sendo a classe central o centro, que se encontrava aqui no bairro, nos blocos, pois saíram da Cidadela Desportiva em fevereiro de 1957. Atribuições da classe central. Denominou-se classe central em virtude de ser o local onde se encontravam os indivíduos que acompanharam o respeitável Simão de Kinshasa e que desempenhavam funções de liderança na igreja. Inicialmente, a classe central abria a sessão e os indivíduos capacitados para tal eram designados como responsáveis por essa mesma classe. Contudo, as atividades realizadas eram apresentadas na classe central e, semanalmente, essas classes reuniam-se com a classe central, seja durante os serviços religiosos ou nas reuniões dos anciãos e conselheiros, para trazerem assuntos pertinentes e discutirem outras questões. Com a chegada do dirigente do Sul em 1962, foram constituídas nessas quatro classes as seguintes: classe Norte, Sul, Oeste e Leste. Havia um total de 4 classes. A classe Ambrizete dividiu-se em Oeste A e Oeste B, devido ao crescente número de fiéis. Repatriamento para Luanda dos primeiros 12 mais velhos. A fim de uma melhor compreensão da missão desses 12 mais velhos, é relevante observar que todos eles partiram para o sul de Angola, enquanto outros permaneceram aqui em Luanda. Os indivíduos que dirigiram-se ao sul são Mavembo Sebastião, Macuiquila Monteiro, Mipova Paulo David e Nkanga Pedro. Apenas 5, ao término de 1950. Eles estabeleceram a Igreja do Sul na região de Benguela. Além dos 120 anciões, foi constituído um corpo diretivo composto por 24 anciões. O processo ocorreu da seguinte maneira: selecionaram-se 3 anciões de cada classe, totalizando 12 anciões, em conjunto com 12 escreventes da central, formando assim o corpo diretivo com 24 anciões. Esse fato ocorreu em 12 de julho de 1963. Vinda dos emissários do Papa João XXIII. Os enviados do Papa chegaram entre 1962 ou 1963 e encontraram o dirigente a liderar os trabalhos da igreja. O objetivo deles era conhecer a igreja, uma vez que a sua fama se espalhou por todo o mundo e muito se falava sobre Simão Gonçalves Toco e a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, dirigida pelos africanos de Angola. Assim, estes enviados vieram para ver e conhecer a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Por conseguinte, quando regressaram, levaram consigo os cartões que enumeram as qualidades dos nossos trabalhos: batismo, dedicação, casamento, confissão e outras.
Além disso, foi-lhes fornecido o capítulo de São Mateus 11:2-5. Dirigente orienta a igreja por meio de epístolas. Após o dirigente ter se deslocado para os Açores, em Portugal, foi quando ele estabeleceu o trabalho que perdura até aos dias de hoje. Por quê? Porque, mesmo estando distante, ele não parou. Ele enviava sempre as epístolas e, através delas, orientava as ações da igreja. Assim sendo, em 1970, enviou uma carta aos pastores Cutendana João e Vemba Ambrósio, com o intuito de formarem os 12 vice, ou seja, naquele tempo as pessoas encontravam-se em casa e não oravam publicamente. A igreja tinha sido encerrada e as pessoas estavam dispersas pelos bairros onde realizavam secretamente o serviço da igreja. Esses bairros eram num total de 18, também eram locais onde os 12 mais velhos e os 12 vice oravam clandestinamente. Nas chamadas consolações. No dia 5 de fevereiro de 1971, o dirigente envia mais uma carta, pois não desejava que os 12 mais velhos ficassem inativos, uma vez que deveriam prosseguir com os trabalhos tal como os iniciaram. Assim, envia os nomes dos 12 mais velhos, visto que alguns dos de 1949 haviam falecido e outros que ainda se encontravam vivos já não desempenhavam as suas responsabilidades como tal. Deste modo, ele selecionou outros nomes que deveriam substituir os que faleceram. Deste modo, passaram a existir os seguintes 12 mais velhos: Mavembo Sebastião, Nissuamani Miguel Daniel, Macuiquila Monteiro, Impovi Paulo David, Samuel Capitão, Panzo Filemon, Tunga Daniel, Lando André, Mavinga Felipe, Encanga Pedro, Putu Simão e João Batista Félix. Estes são os segundos 12 mais velhos. Missão dos 12 mais velhos. O trabalho desempenhado por estes 12 mais velhos, desde o seu início em 1949, consiste em serem selecionados para dirigir os trabalhos com destemor, tanto no âmbito do Estado quanto no âmbito da Igreja. Em outras palavras, eles são os apóstolos. A coragem demonstrada por esses 12 mais velhos perdura até os dias de hoje. A partir do ano de 1971, os 12 mais velhos continuaram a exercer suas funções. Caso houvesse o fechamento da igreja, eles se ocultavam, e quando o fim desse fechamento fosse divulgado, eles emergiam novamente. Dessa forma, as cartas enviadas pelo dirigente provenientes dos Açores em 1972 fortaleceram a reabertura da igreja. Assim, realizaram a primeira Santa Ceia da igreja em 1972. Posteriormente, prosseguiram com o trabalho e iniciaram a formação das 18 classes de Luanda. Como os irmãos tocoístas estavam localizados em 17 bairros de Luanda, excluindo o bairro do Golfe, havia apenas 17 classes. Com o retorno do dirigente em 1974, foi quando o bairro do Golfe se juntou aos demais. Eles próprios escreveram que nós também queremos formar uma classe, completando assim o número de 18 classes. Não percam nenhum dos nossos vídeos interessantes e informativos sobre a história do tocoísmo e as experiências dos nossos queridos anciãos. Se inscrevam no nosso canal para receberem notificações sempre que lançarmos um novo conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-los em breve. Agradeço a todos por estarem conosco hoje. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre convosco. Até a próxima.